Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu quero fazer um vídeo analisando o artigo. Tá? Nós temos um artigo muito bom aqui do Correio Brasiliense, publicado dia 11 de abril, então tá quentinho. Tesouro Direto, perdas assustam o investidor, mas especialistas recomendam espera. Eles querem dizer esperar para continuar no papel. É esse o sentido do que a matéria mostra. Então pessoal, nós vamos mostrar aqui. Essa matéria está simplesmente excelente, tá? É uma matéria muito boa. Meus parabéns à Rosana Essel, a jornalista que fez esse trabalho. Realmente muito bom. Tem algumas imprecisões que nós vamos debater aqui com vocês, tá? E também os acertos, claro. Alta dos juros provocados pelas incertezas econômicas diminui a rentabilidade, a situação pode acarretar prejuízo financeiro. Bom, isso aí a gente sabe, a gente tem que conviver com isso, né? Para quem sacar os recursos antes da hora. Muito bem, ó, sacar antes da hora. Muito bem colocado. Especialistas recomendam esperar pelo vencimento dos papéis. É isso, a espera, tá? Aqui está bem claro o sentido da espera. Muito bem, vamos lá então. Olha, gente, realmente tem muita coisa para comentar aqui. Eles fizeram uma matéria muito boa. Investidores no Tesouro Direto estão desconfiados? Não, isso aí é quem não acompanha o nosso canal, né, gente? Modéstia à parte. Ao ver o patrimônio aplicado em colher. Ao ver o patrimônio aplicado em colher com a rentabilidade negativa desde o início deste ano, tanto nos pré-fixados quanto nos pós-fixados Tesouro Selic. Também no IPCA, né? Muito bem, olha só, pessoal. Patrimônio em colher. Temos uma coisa importante para comentar com vocês. Isso aqui do patrimônio em colher, tá? Quando que vai acontecer? Vai acontecer especialmente quando a recém começou a investir e veio a oscilação de curto prazo. Então é exatamente para quem comprou os títulos aí há 1 mês, 2, 3 meses, tá? Tá numa situação X. Já para quem comprou, vai ter observado uma queda até entre aspas, preocupante, certo? Já quem tem os papéis há 1 ano, a situação é outra, certo? Quem tem os papéis há 2 anos já vai ter perdas menores. Quem tem há 5 anos vai ter perdas muito menores. E há 10 anos ou mais, provavelmente vai ver ali uma oscilaçãozinha normal, entre aspas, certo? Então assim, ó, essa questão do patrimônio, ou seja, o total investido em colher, ela é mais forte, ela é muito forte para quem recém entrou. Mas para quem já carrega os papéis há um período de tempo mais importante, um período de tempo maior mesmo, aí de 5 anos para mais, essas pessoas estão muito bem, muito tranquilas e estão, na verdade, aproveitando a oportunidade que a curva de juros deu de comprar bem papéis bons para longo prazo. Muito bem. A preocupação aumenta com a disparada da inflação. Em março, alta de 6%. Nós vamos fazer um vídeo comentando tudo isso sobre a inflação, né? E aí, eles falam também, ó, da poupança, que teve as retiradas de 27 bilhões. Isso é muito impressionante, né? Porque a poupança é um ativo que o povo brasileiro sempre aplica, né? E dos fundos que acompanham a taxa básica de juros, tá? Quer dizer, os fundos de DI, né? Muito bem. Aí eles falam aqui da Ambima, que a gente cita muitas vezes, e eles destacam aqui, ó, entre as maiores perdas do ano, destaque-se o IPCA 45. Olha aí, pessoal. Aí eles citam aqui que desvalorizou 13%. Esse título, né, para quem tem dúvida, esse aí ele é o maior em tudo, tá? Ele só não é o maior em prazo porque ele perde para o 55. Mas em termos de oscilação de preço e de prejuízo na marcação a mercado, que é o caso, porque a taxa dele está subindo, e também no caso de ganho na marcação a mercado, ele é o que tem a maior variação de preço. É ele, tanto para ganho quanto para perda, certo? Mas pense o seguinte, também é o melhor para acumular juro composto postergando o imposto de renda, certo? É ele, é esse cara aí, é o IPCA 45. Então assim, ó, quem tem
Quem gosta desse papel, continue investindo, porque a gente não perde o efeito do tempo, certo? Isso não perde. A gente pode perder a variação de mercado, isso e aquilo, não sei o que. Eu comprei com taxa de 3,3 e agora o papel está em 4, eu estou com um baita prejuízo. Não está. O papel vai deixar de pagar o total lá no dia 15 de maio de 45? Não vai deixar. Então você não perdeu nada, você tem que manter o papel, tá? Eles citam também o prefixado 31, aí eles pegam justamente as pontas mais longas da curva para mostrar que o prejuízo está forte, né? Acumulava uma perda de 13,41%. Só que o pré-31, se considerar desde o começo do ano, pagou um jurinho, né? Então esse jurinho não foi contabilizado, tá? E aí amortece um pouco a perda. Já o Tesouro Selic 25 estava positivo. Estranho eles terem comentado justamente um papel que não está mais no rol, né? Mas tudo bem. Muito bem. Segundo os analistas, o desempenho negativo desses papéis reflete um momento de desconfiança em relação aos títulos do governo, que se desvalorizaram com a chamada marcação a mercado. É o estresse de tudo, né, gente? Eles citam aqui. Aí eles dão uma explicação aqui e tal, tudo bem. Aí, devido ao orçamento, eles citam quais fatores, né, que estão estressando? O orçamento, incertezas políticas e o problema de saúde, certo? Então, muito bem, aqui tá indo muito bem. Desse modo, as variações negativas no valor dos títulos que estão em carteira, quer dizer, aqueles que a gente comprou e está ali investindo, né, refletem as apostas de alta na curva de juros. Apostas de alta na curva de juros de quem, pessoal? De quem faz o mercado de DI futuro. Quem é que faz o mercado de DI futuro? Bancos e instituições financeiras, tá? Porque o Banco Central deverá seguir ao longo do ano com um novo ciclo de aumento da Selic. Aí que tá, pessoal. Olha só, isso aqui as pessoas às vezes confundem. Acham que a Selic é causa, que o aumento da Selic é a causa disso. Não, o aumento da Selic é consequência. É consequência do quê? É consequência de coisas como isso aqui, disso aqui, de inflação, né? Disso aqui. Então isso aqui tudo faz o quê? Faz as expectativas de juros subirem, as negociações de DI futuro lá no mercado de DI futuro, feitas por bancos, instituições financeiras, fundos e outros agentes econômicos, faz com que essas taxas aumentem e aí coloca o Banco Central praticamente numa situação de não ter escolha, certo? Ou vende papéis com títulos mais altos ou acaba aumentando a Selic, certo? Muito bem. Além disso, o Tesouro tem um grande volume de títulos vencendo até maio. Aqui não está bem explicado. E para fazer a rolagem sem queimar o colchão de liquidez, terá que pagar mais prêmio de risco. Mas, pessoal, isso aqui pode dar uma certa preocupação. A gente fez uma série pequena de vídeos, acho que no comecinho de março, ao meio-dia, que não teve lá muito interesse, mas eu recomendo fortemente aquela série, tá? Que é Conhecendo a Dívida Pública. E ali, naqueles dados ali que são referentes a janeiro, já mostra um colchão de liquidez maravilhoso, certo? Maravilhoso. Não existe problema nenhum, certo? Do Tesouro usar o colchão de liquidez e ir recompondo depois com taxas mais favoráveis, tá? Bom, e se tiver que pagar taxas mais altas, bom, o Brasil já chegou a pagar IPCA mais 9% no Tesouro, nos tesouros IPCAs antigos, negociados lá em 2005, 2006, era IPCA mais 9 naquela época, pessoal. Então, assim, o Brasil tem como se recompor e virar de página, né? Virar de página é isso aí, certo? Muito bem. Aqui eles dão o resuminho ali do balanço da dívida pública, certo? Que agora eles já atualizaram para fevereiro, tá? Se vocês quiserem, a gente dá uma aprofundada nisso aí em outro vídeo, tá, pessoal? Evitando prejuízo. Apesar do cenário instável, os analistas avisam que não é aconselhável para o investidor se desfazer dos títulos antes do vencimento. Não é aconselhável, certo?
Olha aí, ó. Certo? E aí eu espero que eles façam uma matéria também, quando os títulos do Tesouro tiverem com as taxinhas lá embaixo, certo? Com altos ganhos de marcação no mercado, espero que eles digam a mesma coisa, que também não é aconselhável se desfazer, certo? Porque tem que dizer isso em momentos ruins, mas tem que dizer isso nos momentos bons também, certo? Porque aí a pessoa acaba com aquele ganho de marcação no mercado, acaba aí se desfazendo de papéis ótimos para longo prazo, que depois a gente não consegue mais comprar. Ó, é preciso ter muita calma, isso a gente sempre fala no canal, né? Tem que construir realmente uma carcaça de aço para aguentar a pressão, né? Muito bem. Galo recomenda ao investidor em títulos de longo prazo que não fique olhando diariamente o comportamento dos papéis. Eu concordo e discordo. Eu acho assim, ó, que se a pessoa fica nervosa à toa, fica instável psicologicamente, fica pensando em vender e tal, aí realmente não vale a pena acompanhar o mercado. Mas eu acho que quem gosta do Tesouro, gosta de finanças, gosta de acompanhar os juros, gosta de ver essas questões, eu acho que tem que acompanhar, certo? Mesmo na época em que eu não investia como eu invisto hoje, porque hoje eu invisto realmente visando o longo prazo e visando o acúmulo do juro composto, tinha uma época que eu era, entre aspas, trader do Tesouro Direto, pessoal. E mesmo naquela época, eu sempre acompanhei o mercado. Então assim, concordo em partes. É preciso ter sangue frio. E uma coisa, pessoal, que eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente acompanha o mercado, a gente conhece mais essa dinâmica e a gente vai aprendendo. Então, acho que repensando a frase dele aqui, eu acho assim, eu acho que não, viu? Eu acho que tem que acompanhar. Acho que é melhor acompanhar, porque você vai conhecendo o, entre aspas, inimigo, né? Vai conhecendo o adversário. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado é instável, certo? Então você vai vendo isso, você vai vendo assim, subiu, desceu. O que eu fiz? Eu fiquei parado no papel, olha aí, ó, deixei de perder, certo? Aqui eu deixei de ganhar, mas quanto era? Tá, mas aí aquela taxa, eu ia perder. Comprei o IPCA lá em março, o IPCA 35, comprei a 4,60. Olha aí, ó, até agora eu tô ganhando. Então, por exemplo, deixei de vender quando ele caiu a 3,3. Tá aí, ó, deixei de ganhar tanto, mas eu ainda tô com o papel. Então, quer dizer, passou mais tempo, ganhei mais, acumulou mais um pouquinho de juro composto para eu ter lá no vencimento. Então, assim, ó, claro, eu acho que a gente também tem muito medo, fica muito apavorado quando a gente não conhece as coisas, quando a gente justamente foge da informação. Então, assim, agora reformulando, pensando bem, mesmo que seu perfil seja de uma pessoa assustada, certo? Eu acho assim, ó, tem que acompanhar e estudar, porque à medida que nós vamos aumentando nosso conhecimento, nós vamos adquirindo mais experiência e nós vamos nos blindando contra essas oscilações e não vamos fazer besteira, certo? E aí o sangue frio vem naturalmente, ele vem do conhecimento, certo? Vem do tempo que a gente está ali acompanhando o mercado, investindo e tomando as decisões mais corretas. Muito bem, vamos ver aqui o que mais que vale a pena a gente comentar. Descer mais um pouquinho. Ele fala aqui de prejuízo econômico e prejuízo financeiro. Interessante essa nomenclatura que ele usou aqui, ó. Na verdade, eu até não sei se está preciso o uso dessas palavras, mas ele quer dizer com prejuízo econômico, eu não diria prejuízo econômico, é um prejuízo virtual, é um prejuízo de marcação a mercado mesmo. Acho que prejuízo de marcação a mercado seria o termo mais correto para o que ele usou, prejuízo econômico, que é justamente isso. Quando a taxa subiu, tá, o preço do título caiu, você viu a desvalorização e você vai lá e resgata o título. Realiza o prejuízo, tá? Realiza o prejuízo. Isso é muito usado no mercado também para ações, né? Realizar o prejuízo, tá? Aí a pessoa vendeu com prejuízo, realizou o prejuízo, fez o prejuízo de marcação a mercado, é o que ele chama de prejuízo econômico. E virtual, né? Quando não acontece. Quando a pessoa acontece e faz, ele chama de prejuízo financeiro, tá? E aí então você tem lá um prejuízo econômico virtual, uma marcação a mercado desfavorável, você não vende. E aí o tempo passa, acumula juros. Por exemplo, um papel que tinha a taxa de 2,8 está com o mesmo preço hoje,
do mesmo papel que está com taxa de 3,6, que papel é esse? IPCA 26, tá? Então ali, ó, já fica aí uma observação muito interessante, que esse papel teve momentos de prejuízo de marcação a mercado, o chamado prejuízo econômico dele. Se a pessoa realizou prejuízo econômico, o prejuízo financeiro, ela resgatou, perdeu, né? Perdeu. Enquanto que ficou no papel, olha aí, ó, de agora em diante, ele está rendendo 3,6, mesmo para quem comprou lá 2,8 no passado. Então, pessoal, vamos também ter um pouquinho de equilíbrio, né? Para ver que não é bem assim para perder, certo? Muito bem. Agora que eu gostei muito, ó, que eles falam aqui, ó, de acordo com o economista Miguel Ribeiro de Oliveira, o momento é complicado para o investidor de renda fixa porque com a inflação elevada no curto prazo, o quadro é de perdas generalizadas não apenas para o Tesouro, certo? Então aqui, ó, esse artigo, pessoal, ele trouxe assim uma informação um pouco diferente do que a gente vê na maioria dos lugares por aí. O que a gente vê na maioria dos lugares por aí? O pessoal dizendo assim, ó, o Tesouro é ruim, é o desgoverno, é não sei o que, é isso, é aquilo, atrelando o Tesouro, que é uma questão de Estado, a questões políticas transitórias, tá? E aí o que está acontecendo? No curto prazo, o quadro é de perdas generalizadas não apenas para o Tesouro. Outros investimentos estão com perdas, certo? E aí se você está num fundo que perdeu, aí perdeu, certo? Porque vai ter que esperar o fundo ganhar de novo. No Tesouro não, você é dono do ativo, você tem aquela data, a data do vencimento. Você sabe que no vencimento você vai receber a taxa contratada. Por exemplo, quem está num fundo, não existe tal data, pessoal, certo? Mesmo o fundo sendo de renda fixa, mesmo o fundo sendo de DI. E o fundo vai ter o quê? Outro grande problema, taxa alta, né? Que no Tesouro é só a taxa B3. Então assim, ó, muito bom, tá? Se tivesse um joinha aqui, eu dava para eles, tá? Que as perdas generalizadas não são apenas no Tesouro Direto. Isso é muito importante, tá? Só que aí, de novo, vem aquilo, né? O Banco Central já sinalizou novas altas da Selic, aí parece que a Selic é a causa de tudo, e não é consequência, certo? Mas o rendimento dos títulos, por enquanto, ó, mesmo com as novas altas da Selic, aqui é outro pontinho para eles, ó, que é uma coisa que a gente fala no canal todos os dias, ainda não é suficiente para recompor as perdas da inflação. Tá aí, ó, né? Mesmo a Selic subindo, ela precisa ultrapassar o ponto da perda da inflação. Por isso que eu ainda não estou entrando em Tesouro Selic, tá? Ponto. Não está ganhando da inflação, fica lá. Não me interessa, certo? Muito bem, vamos ver aqui. Bom, também não vou comentar tudo para não dar um spoiler total na matéria. Vai lá e confira a matéria também. Aí, gente, tem aqui a opção de longo prazo. Ó. Apesar do desempenho ruim neste início de ano, os analistas recomendam o Tesouro Direto como investimento de longo prazo. Aí, pessoal, tem uma coisa aqui, ó. Desempenho ruim, isso aqui é uma coisa que a gente também sempre tem que olhar. Se o desempenho está ruim, significa o quê? Que os preços caíram. A gente sempre tem que lembrar disso. O desempenho está ruim. Está dando prejuízo. Isso, aquilo. A dívida tá não sei o que, tem problema não sei o que, o mercado tá estressado com não sei o que. É nessas horas, é no som dos trovões que vem os melhores preços, pessoal. Não tá fácil de investir e ficar tranquilo, certo? Não está fácil. Não pense que eu estou dizendo o contrário. Não estou dizendo o contrário, não. Mas é justamente nessa hora que vem as oportunidades boas. Aí eles colocam aqui, ó. É preciso saber o momento certo para entrar. Meio mito, né, gente? Tá? Porque assim, nós aqui no canal, nós gostamos de entrar nos melhores momentos. Momentos como esse de agora. Mas a gente também já fez vídeo, tá? Que a pessoa que compra regularmente, todo mês, na mesma data, aquela mesma quantidade, certo? Ela faz o aporte constante. A gente sabe que isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, é uma estratégia vencedora também. Porque a pessoa vai, através do aporte constante,
certo? Constante, não é o fracionado, é o constante. O constante também pode ser quebradinho, tá? Também pode. Mas a pessoa vai fazendo constante todos os meses, deixa acumular 3, 4, 5 anos, pessoal. Num título só, se possível. A gente sabe que o IPCA 35 está aí há bastante tempo, eu acho que o Tesouro vai manter por bastante tempo esse papel. Outros podem ser trocados. Mas faz isso, faz uma parte do seu patrimônio, dos seus investimentos, ser sempre naquele papel, sempre constante. Você vai ver que isso vai ganhar. E aí não tem momento certo. Certo? Por quê? Porque você vai acumular esse juro composto ao longo do tempo e você vai ter várias entradas ao longo do tempo. Então, é meio mito essa frase que eles falam, mas a gente gosta de entrar nos momentos mais apropriados também, nos momentos de estresse, nos momentos de trovão, como o Warren Buffett diz. Né? Não tem entrar em investimento com música de violino. Não existe isso, certo? E os títulos públicos não podem ser uma reserva emergencial. Aqui a gente não concorda. Aqui eu acho que aqui tem um erro conceitual sério, tá? Porque justamente os títulos públicos têm a segurança do Tesouro Nacional. Então, pelo perfil de risco, é o melhor lugar para ter uma reserva de emergência. Claro, você pode ter uma reserva em Tesouro Selic, que vai perder por um período da inflação, a gente não sabe por quanto tempo ele vai perder para a inflação. Você pode ter, para ter uma reserva mais avançada, aí a gente fez um vídeo também explicando todos os pré-requisitos para a gente montar uma reserva usando, por exemplo, o IPCA 26. Aí você vai ter que ter mais tempo, você vai ter que ter um aporte maior, mas é possível também, tá? É possível. Então, assim, a gente não concorda com essa frase aqui, tá? Muito bem. Aí eles citam aqui que o Tesouro IPCA 26 é bom para aposentadoria, porque ganhos acima da inflação no longo prazo, etc, etc, etc. Muito bem. Aí eles dizem aqui, ó, o professor Ricardo Rocha e tal considera que investir em títulos públicos é uma boa opção para quem quer complementar a aposentadoria, pois os juros estão subindo. Olha aqui. E a frase dele, ó, um título que pagar 5% acima do IPCA não deixa de ser um investimento muito bom. Muito bom. Eu diria excelente. Porque olha só, pessoal, tudo que está acontecendo e o Tesouro IPCA longo está lá cravadinho nos 4%. Quando que nós tivemos 5%? Assim, fácil de achar. Na época do Temer. Né? Na época do Temer a gente tinha ali os IPCAs pagando 5% no longo prazo. Hoje nós não temos mais. E aqui é uma frase muito apropriada. Nenhum governo lá fora paga isso. Então, quer dizer, o real desvaloriza e tal. Sim, mas nossa vida toda é regrada em real, certo? E isso também a gente não pode deixar de esquecer, pessoal. A gente trabalha, recebe em real, a gente não recebe em dólar, não recebe em euro. Pode diversificar com moeda estrangeira? Pode diversificar, é recomendável? É recomendável. Mas isso a gente também tem que ver. Lá fora a gente não vai conseguir nem próximo a 4%, que é o que os IPCAs hoje estão pagando. Muito bem. Então assim, mesmo assim, olha só, o investimento no Tesouro vale a pena. Quais matérias na imprensa, pessoal, dizem isso? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Então assim, com discordâncias pontuais, tá? Achei essa matéria excelente, tá? Recomendo para vocês. Eu acho que o principal ponto é que dá sim para acompanhar o mercado. Eu acho que a gente adquire mais conhecimento, mais experiência. Dá para comprar sempre, certo? Não existe um momento certo. É claro que a gente gosta de comprar em momentos mais com taxas mais altas, a gente gosta, mas nem sempre é possível. Então assim, mas no geral, olha, uma matéria realmente diferenciada que mostra que muitos ativos estão sofrendo nesse momento. Não é só o Tesouro Direto, tá? Muita coisa aí tá perdendo. Muito fundo com taxa muito alta de administração. E, bom, nada melhor do que investir com a segurança do Tesouro Nacional, tendo o prazo, tendo o tempo e aprendendo todo dia sobre o mercado. Então assim, pessoal, essa matéria, na minha opinião, ela tem muito mais a somar até do que a
perder conhecimento como muitas que a gente vê por aí. Então, minha joinha aqui para essa matéria. Muito obrigado e bons investimentos a todos.